Você sabia que uma das etapas mais importantes da escrita de um artigo científico é a etapa do planejamento? Justamente por isso, eu solicitei uma atividade avaliativa para os meus alunos e alunas que consiste na elaboração de um plano de escrita, que seria uma etapa de planejamento do artigo científico. Então essa aqui não é uma videoaula do artigo científico, de como escrever um artigo científico. Vou colocar o link aqui embaixo da videoaula completa sobre os elementos que o artigo científico tem que ter, mas eu estou aqui para tirar uma dúvida, de uma aluna minha que me contactou aí pelas mídias sociais e para explicar, para ficar de referência aqui sobre como que a gente faz um plano de escrita para um artigo científico. Então, se você está completamente perdido, você precisa apresentar um artigo científico, não é o caso dos meus alunos e alunas, porque inicialmente eu quero só este planejamento, mas se você quer saber como é que faz um artigo do zero, começa pelo plano de escrita, começa pelo planejamento do artigo, conforme essas dicas que eu vou passar aqui agora, ok? Então vem comigo. Olha só, pessoal, então vamos aqui, eu coloquei essa captura de tela para vocês entenderem. Não é a aula do artigo científico, é só um roteiro para você planejar a sua pesquisa. Então essa videoaula é o que eu pedi para os meus alunos, e alunas, é para eles elaborarem um plano de escrita do artigo científico. Então eu pedi para eles me entregarem, o nome dos integrantes do grupo, é um artigo que vai ser feito aí em coautoria. Então eles vão ter que indicar aí, o nome dos integrantes do grupo e pedir para eles indicarem o tema e o título do artigo. Que se você vai precisar fazer um artigo científico, solicitado por algum professor de alguma disciplina, você vai começar dessa forma. O tema é o assunto central do artigo científico. Aqui, como os meus alunos e alunas estão estudando as formas consensuais de solução de conflitos, eu permiti que eles escolhessem um tema relacionado às formas consensuais. E não pode ser as formas consensuais de solução de conflitos de um modo geral, pode ser sobre a negociação e a conciliação, pode ser sobre a mediação de conflitos, sobre a arbitragem, sobre a constelação familiar, sobre a justiça restaurativa. Então aqui vocês vão indicar um tema do artigo, o assunto. Então eu vou colocar aqui como exemplo hipotético, o tema vai ser a constelação familiar, o uso da constelação familiar, ok? E aí o título que vocês vão indicar neste plano de escrita, e aí ainda que você não tenha que entregar o plano de escrita para o professor ou para a professora igual eu pedi, os meus alunos vão ter que me entregar, mas vocês façam isso no caderno, façam isso numa folha de Word, porque ajuda muito o processo de escrita. Então o título é o tema, só que de uma forma mais delimitada, O título é o assunto que o seu artigo vai tratar propriamente dito. Então aqui no nosso exemplo hipotético, bem simples, seria a constelação familiar como forma de solução de conflitos em âmbito do direito de família. Estou só dando um exemplo aqui, ok, pessoal? Então, o título que vai entrar aí no plano de escrita. E aí, tem o plano de escrita propriamente dito, Porque, na verdade, isso aqui tudo é o planejamento da pesquisa. E aí, a gente entra na parte do plano de escrita propriamente dito. Eu sempre falo para os meus alunos e alunas fazerem um sumário hipotético, para ver como que eles podem dividir o assunto. Então, geralmente, um artigo aí de mais ou menos umas 10 páginas, de 10 até umas 15 páginas, ele vai ter uma introdução, uma conclusão e 3 capítulos. Então, vocês vão ter que indicar no plano de escrita, nesse planejamento de pesquisa, a introdução. Vocês vão indicar o que é o capítulo 1, Então, aqui no nosso exemplo hipotético, o capítulo 1 poderia ser a constelação familiar como método terapêutico, ok? Só a título de exemplo. Aí o segundo capítulo, destrinchando aí, essa questão do uso das formas consensuais em âmbito do direito de família, o segundo capítulo poderia ser
aspectos práticos dos conflitos envolvendo direito de família. Então, no primeiro você vai fazer uma breve explanação da constelação familiar, no primeiro capítulo. No segundo capítulo, você poderia falar aí sobre os aspectos práticos, né, dos conflitos envolvendo direito de família. E aí, no terceiro capítulo, né, notem que a gente está tomando aqui como referência, pessoal, ó, você já indicou nesse plano de escrita, né, nesse planejamento, o tema, já indicou o título e agora a gente está no plano de escrita propriamente dito, né, que também é conhecido como sumário hipotético. Então aqui seria ficou em maiúsculo? Aqui seria um sumário hipotético, ok? Então a introdução, o primeiro capítulo, aí você poderia fazer um apanhado geral sobre a constelação familiar. No segundo capítulo, os aspectos práticos, né, de conflitos envolvendo direito de família, qualquer coisa assim. E o terceiro capítulo poderia ser a contribuição da constelação familiar para o direito de família. Então, assim, você poderia aí no terceiro capítulo entrar propriamente no tema, né? Dizer se você acha que a constelação familiar pode contribuir, né? Aí, de repente, você colocaria aqui, né? Para ações envolvendo direito de família, qualquer coisa nesse sentido. Gente, é só um exemplo que eu acabei de inventar. E a conclusão. Então, aí você vai elaborar o sumário hipotético. Se você quiser complementar mais ainda, né, você poderia colocar aqui alguns tópicos que você pretende abordar no primeiro capítulo, né? Então, poderia ser o histórico, né? Ou, por exemplo, o surgimento aqui da constelação, o criador do método, né, que é o Bert Hellinger. Tô dando só um exemplo. Então, o surgimento, o criador do método, em quais situações pode ser usada, qualquer coisa assim. Aí, no segundo, você poderia, não sei, de repente explicar, né, o que é o direito de família, desafios levados ao judiciário, né? Você poderia fazer nesse sentido, colocando os tópicos. Aí a contribuição, né? Você poderia falar sobre o surgimento do direito sistêmico, que ficou errado. Surgimento do direito sistêmico, em quais casos pode ou não pode ser aplicada, só a título de exemplo. Não é obrigatório quando você faz o sumário hipotético você colocar esses tópicos, né? Você pode colocar 1.1 também, 1.2, 1.3, mas na verdade aqui o objetivo não é subdividir o capítulo. Aqui o objetivo é colocar na forma de tópicos o que você pretende mais ou menos falar em cada capítulo. Então por isso que eu não estou colocando 1.1, 1.2, é só para você planejar o seu artigo antes da escrita dele. Lembrando que isso aqui não é uma aula de escrita de artigo científico, porque eu vou colocar aqui embaixo o link da aula do artigo científico. Então você vai dividir aí, você vai escolher, os meus alunos vão escolher um tema dentro de formas consensuais, apresentar o tema, o título e fazer essa divisão. E aí, né, tem a conclusão que você vai fazer sobre a temática. Eu também peço que o aluno faça no planejamento, que ele indique, né, o levantamento bibliográfico preliminar. Então você vai fazer aí, né, você vai indicar, aqui você indica possíveis referências para a sua pesquisa, né, para o seu artigo. Então, levantamento bibliográfico preliminar, você vai indicar possíveis referências, sempre seguindo aí as normas da ABNT. Então, você poderia falar também, por exemplo, sobre a obra das constelações familiares, né, do Bert Hellinger. Aqui, gente, aqui não está nas normas da ABNT, porque eu estou só dando um exemplo, mas você vai ter que colocar nas normas da ABNT, ok? Então, atenção com relação a isso. Aqui eu não estou colocando só porque o objetivo é fazer de uma forma mais rápida. Então, aqui eu poderia indicar a obra
né, sobre o direito sistêmico do Sami Storch, que foi o juiz que introduziu, né, esse método aqui no Brasil, doutrinas de direito de família, artigos científicos selecionados, né, de portais acadêmicos. Então a gente tem, por exemplo, o Google Acadêmico, né? Você entra no Google Acadêmico, vou colocar o link aqui embaixo, joga lá a temática do seu artigo, que vai aparecer artigos científicos para você tomar como referência, né? A gente tem outros portais de pesquisa, exemplo do Cielo, e você também pode consultar, né, publicações em meio eletrônico que são publicações aí organizadas em cima de congressos, de produções científicas. Mas aí, nesse último momento, você faz aí no seu plano de escrita, no seu planejamento, um levantamento bibliográfico preliminar. Sempre nas normas da ABNT. Então, gente, é isso que eu quero que os meus alunos e minhas alunas me apresentem. Não precisa escrever o artigo, é só uma fase de planejamento. Então, o grupo vai se reunir para pensar num tema dentro de formas consensuais de solução de conflitos, pensar em um título, ok? E fazer essa divisão aí dos capítulos e selecionar, né, de 3 a 5 obras que podem servir de referências. Professora, mas é muito pouco, o artigo inteiro vai ser só em cima de 3 a 5 obras? É claro que não. Vocês vão usar muitas outras referências no artigo, mas esse planejamento, né, que eu chamo de plano de escrita, é um ponto de partida. Então, se você está me assistindo aqui, está completamente perdido, não sabe como que elabora um artigo, começa fazendo dessa forma e aí depois você vai ler essas obras que você encontrou a respeito da temática, né? Você vai desenvolver aí capítulo por capítulo em cima desse planejamento que você fez. Pode fazer no seu caderno, né? No caso dos meus alunos, eles vão me mandar o arquivo, mas fazendo dessa forma, planejando a sua pesquisa, selecionando as obras com antecedência, não tem erro, seu trabalho vai fluir quando você for escrever o artigo de uma forma bem mais rápida. E para a aula do artigo, confere aqui embaixo, um grande abraço e até mais!